Vamos ao Rio de Janeiro, então, para começarmos esta primeira parte do Liberdade de Opinião e para a gente poder ouvir as opiniões de Fernando Molica. Bom dia ensolarado para você, Molica. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Um bom dia quase ensolarado. Vamos ver se vai colar. Mas melhorou. Não está chovendo, está um solzinho aparecendo. É verdade. Vamos ver como é que vai ficar. Pelo menos um dia seco, sem chuva, né? Vamos ver por este ponto de vista, enquanto o sol não aparece de vez. Na política brasileira, o principal assunto do dia é a votação da PEC dos precatórios. Por isso, estávamos agora há pouco falando sobre isso. O governo federal tem pressa em aprovar a proposta que libera espaço fiscal, que libera dinheiro para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400. Só que a votação já foi adiada 2 vezes. E por essa razão, o Planalto tem feito nos últimos dias uma espécie de uma força-tarefa, viu? Para que os deputados federais compareçam hoje ao plenário. De acordo com a apuração do analista de política da CNN, Gustavo Uribe, lideranças informaram que houve a indicação de liberação de emendas e cargos para convencer o comparecimento dos parlamentares. E na tentativa de tentar aprovar a PEC, o governo também teria acenado aos governadores da oposição. Fernando Molica, é nessa hora que começa a construção daquele samba, né? De tentar passar ali uma liberdade para tentar ver um tamborim que toque um pouquinho melhor de outro lado, não é? O tal do toma lá da cá, citado agora há pouco pela Luciana Barreto, para conseguir fazer andar essa votação. O mestre de bateria aí está com dificuldades. Ele tem que ali conciliar o toque de caixa, tocar o surdo, os tamborins. Está difícil orquestrar, concertar no sentido de concerto, né, de concertação, essa votação. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, eu conversei com alguns parlamentares, aí, se não me engano 9, fiz questão de falar com parlamentares governistas e também de oposição. A avaliação é que vai ser muito difícil aprovar essa PEC. O pessoal da oposição diz que não passa. Alguns governistas dizem que há possibilidade de passar, mas com um resultado muito apertado. O que está pegando? Primeiro, a necessidade de votação presencial. Muita gente critica o Arthur Lira por ter feito determinada essa volta obrigatória de votações apenas presenciais, ainda mais na semana do feriadão. Tem a questão dos professores, aí cerca de 15 bilhões, quase 16 bilhões, que seriam destinados, são recursos vindos lá do Fundef, que entram dentro desses precatórios e que seriam pagos a professores. Então, há como fazer para garantir esse pagamento aos professores. Então, não há como garantir, nessa altura do campeonato, separar esse dinheiro, botar esse dinheiro na frente da fila, furar a fila dos demais precatórios. E isso, a gente está menos de um ano do ano eleitoral, né? Ninguém gosta de brigar com o professor, é uma categoria muito grande no Brasil, muito ampla. Então, muitos deputados não querem saber disso. Tem essa história dos relatores, o aumento desse teto de gastos, o aumento aí desse chamado espaço fiscal, aumentaria também espaço para emendas de relatores. Então, isso é um argumento favorável, mas aí o governo também já está ameaçando não pagar emendas já destinadas caso haja traições. Enfim, é uma situação bem delicada. Há uma dúvida até sobre se o governo vai pautar, se o Arthur Lira, no caso, né, que é o presidente da Câmara, se ele vai pautar o NVR, que é do PT, foi líder do PT, também aposta que o NVR não vai pautar, mas está uma disputa. E um deputado governista me disse uma outra questão, olha, alguns deputados já sofreram desgaste de, no governo Temer, aprovar o teto de gastos, que foi muito criticado por muita gente. Aí agora tem que ter o desgaste de aprovar essa furada do teto, é muito desgaste junto, mas vamos ver, um dia emocionante mais uma vez, Elisa. E nas últimas pautas, o trabalho político mais duro do governo tem sido no Senado, não é, Fernando Molica? Como a gente tem podido acompanhar. E caso a votação da PEC dos precatórios passe na Câmara, eu quero lhe ouvir a respeito da sua expectativa de qual forma esse assunto vai ser analisado e votado entre os senadores, porque a gente precisa que passe na primeira etapa. Eu digo a gente, modo de dizer, não é? Existe o interesse de que passe. Não estou me colocando nem me tirando desse pacote. Mas e quando chegar nos senadores? De que maneira deve proceder esse assunto? Olha, o Senado está mais difícil para o governo, né? Há várias pautas que não andam no Senado, que o presidente Rodrigo Pacheco tem segurado a votação, então tem uma dificuldade. Tem até a história que aí não é o Rodrigo Pacheco,
né, o Alcolumbre, a votação lá do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, a situação do governo no Senado já é mais complicada. Há também uma questão de, em tese, o Senado representa os estados, não representa a população. Então, o adiamento do pagamento dos precatórios prejudica alguns estados. Então, é uma situação mais delicada. E agora tem um outro elemento, que é a eventual candidatura de Rodrigo Pacheco à presidência da República. Então, ele não estaria disposto aí a asfaltar o caminho do presidente Jair Bolsonaro. Ainda que o Rodrigo Pacheco seja muito conciliador, ele busca essa imagem de não radical, do conciliador, mas é uma situação mais complicada. Mas primeiro tem que ver como fica na Câmara. Uma coisa de cada vez. Primeiro na Câmara, vamos ver. Se passar a situação no Senado, fica mais... aí é outra história. Mas, em tese, é mais difícil no Senado do que na Câmara, por conta aí do histórico recente de votações nas duas casas, ou de não votações, no caso do Senado. Elisa. E esse adiamento, na verdade, é até maior do que eu acabei de dizer aqui, viu, Molica? Porque eu citei que foram duas... A votação foi adiada 2 vezes e a Basília Rodrigues nos lembrou que, na verdade, já foram 3. Então, esse enrosco está um pouquinho maior do que aquele que eu acabei de dizer. Mais um assunto que a gente traz aqui para você que nos acompanha, que em contraposição àquela portaria assinada na segunda-feira pelo Ministério do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho vai começar a exigir a partir de hoje o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para quem quiser ingressar na corte. O ato foi assinado pela presidente do TST, a Maria Cristina Peduzzi, e é apontado por ministros da Corte como um melhor exemplo do que aquela portaria do governo proibindo empresas de exigirem de funcionários o comprovante, de vacinação contra a Covid-19. Fernando Molica, Ministério do Trabalho diz uma coisa, Tribunal Superior do Trabalho diz outra. Temos uma discordância aí. De que maneira você avalia esse cenário? Bem, são 2 poderes, né? O Ministério do Trabalho faz parte do Poder Executivo, o Tribunal Superior do Trabalho faz parte do Poder Judiciário. E é importante frisar que o TST é a última instância na Justiça Trabalhista, onde possivelmente certamente iriam parar ações de empregados demitidos por conta de não apresentação do cartão de vacinação. Então, a indicação, é claro, cada juiz é independente, cada ministro do TST é independente para votar, mas já há uma sinalização de que o TST é favorável à exigência de vacinas. O que complica ainda mais a situação dessa portaria é que é muito frágil. Isso é uma portaria, isso não é lei. Portaria é um instrumento jurídico usado ali para regulamentar algumas normas, muitas vezes normas internas do funcionamento de um órgão público. Então, é uma portaria delicadíssima, no sentido da sua fragilidade. Isso apenas reforça a grande probabilidade que essa portaria venha a ser derrubada em outras instâncias judiciais. E é mais um jogo político. Essa portaria, no fundo, é mais uma tentativa do governo de criar um fato para criar polêmica, que o governo gosta muito de trabalhar com isso, na criação de polêmicas. Ali, voto impresso, contra ou a favor, cloroquina, contra ou a favor, o governo vive muito dessa dualidade. Aí cria uma portaria, que é uma portaria que tem consequências muito graves. As pessoas aí que viajaram no fim de semana, no feriadão, ou então quem foi a um restaurante, a um bar, ou foi a um concerto, foi a um cinema, a um teatro, foi por conta da vacina. A vacina que derrubou uma média de mortes que chegou a 4 mil por dia, para 100 e poucas mortes, como a gente viu há pouco, foi graças à vacina. E o governo, pelo visto, continua a sabotar a vacina, continua a trabalhar a vacina como um elemento de radicalização, de um elemento ali para jogar para a arquibancada, que é tão ao gosto desse governo. Então é algo assim pouco responsável, nessa altura do campeonato, você trabalhar, dar mais argumentos contra a vacina. E outro ponto importante, essa portaria do Ministério do Trabalho não fala especificamente em vacina contra a Covid, fala em vacinas, porque ela se baseia num princípio geral de garantias constitucionais. Então, essa portaria estabelece que não se pode exigir cartão, comprovante de vacinação, não fala de que doença, mas de vacinas de um modo geral. Isso é muito complicado. Isso vai contra a tradição brasileira de campanhas de vacinação, isso vai contra uma lógica brasileira de prevenção do coletivo. Eu quero que no meu local de trabalho todos estejam vacinados. É uma garantia para todo mundo. Então, é algo extremamente delicado e contradiz o próprio governo.
né? Como eu citei ontem aqui, universidades exigem cartão, como várias universidades exigem cartão de vacinação para efetivar a contratação de funcionários. A Polícia Rodoviária Federal exigiu no ano passado, no seu concurso, cartão de vacinação para contratar os aprovados. O Ministério da Defesa estabeleceu normas há um ano obrigando militares a apresentar regularmente certificados de vacinação. Enfim, é uma portaria que vai contra decisões do próprio governo. Ela deve cair, essa decisão do TST vai nessa linha. Elisa. 8h41. Vamos ao próximo assunto agora. Fernando Molica, a movimentação dos possíveis candidatos à presidência nas eleições de 2022 está ganhando força, viu? Além do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve protagonizar a corrida eleitoral com o atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, provável candidato à reeleição, outros nomes estão aos pouquinhos se apresentando. O apresentador de televisão José Luiz da Atena, atualmente no PSL, avisou a integrantes do partido que vai deixar a legenda em direção ao PSD, que há poucos dias filiou também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já o partido Podemos confirmou que a filiação de Sérgio Moro ao partido vai ocorrer no dia 10 deste mês, 10 de novembro. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou na viagem à Itália que 3 siglas disputam a sua filiação. Seriam elas Republicanos, PL e o PP. Como você avalia então, Fernando Molica, essas movimentações nas legendas para as eleições do ano que vem? Olha, é uma movimentação normal, né? Como os partidos no Brasil, de um modo geral, não têm uma base ideológica, então fica muito ali essa movimentação, vai para aqui, vai para ali, não há muita diferença entre a sigla A e sigla B, com raríssimas exceções. O PSD é um partido experiente, né? O presidente do partido, Gilberto Kassab, é muito experiente, ele entende muito bem os ventos da política, coisa que eu sempre lembro, às vésperas do impeachment da Dilma, ele era ministro da Dilma Rousseff. Alguns dias depois, alguns dias mesmo, 2, 3 dias depois, ele saiu do ministério e o partido dele votou pelo impeachment. Então ele sabe bem. E ele está fortalecendo o time. Ele está mostrando, é aquela negócio que tem no início do ano, né? O time apresenta as suas contratações. Olha, o elenco tem esse. Então ele já tem Rodrigo Pacheco, é um reforço de peso, é um camisa 10 importante para o time, agora o da Atena. Então isso é uma movimentação normal. Agora, a gente que cobre política trabalha muito ali. Você tem que ter um olho no campo, outro olho na arquibancada. A gente está olhando para o campo, para os jogadores. Agora tem que olhar para a arquibancada, onde estão os eleitores, Sua Excelência o eleitor. Como é que esse eleitor vai se comportar em 2022? Ele vai continuar na linha, que eu diria, a linha João do Vale, a linha Carcará, né? Pega, mata e come, que é o que viabilizou a eleição de Jair Bolsonaro, um processo de radicalização que Jair Bolsonaro vai continuar, porque é o único jogo que ele sabe jogar, ele tem que jogar nesse campo mais pesado, um campo de confrontos. O eleitor vai continuar nessa linha ou o eleitor vai para a linha Jorge Amado, Tereza Batista cansada de guerra, né? O eleitor vai querer um pouco de pacificação, bandeira branca, amor, agora citando o sucesso da Dalva de Oliveira. O eleitor vai querer uma lógica de pacificação. Né, vai querer uma novidade na política, como em tese, Jair Bolsonaro já é um veterano na política, mas se ele apresentou como uma novidade, o eleitor vai querer a novidade, vai querer o Sérgio Moro, né, que é de fora da política, ainda que ele tenha uma atuação política muito forte, não é de agora, vai querer o Sérgio Moro, vai querer a novidade da Atena, que é um comunicador, vai querer... O Rodrigo Pacheco já é um político, já foi deputado, mas ele nacionalmente ele se revela agora, ou o eleitor vai querer alguém mais experiente? Vai querer apostar, vai continuar apostando no confronto? Vai querer apostar na pacificação? Está cansado de tanta guerra, tanta briga, tanta confusão? Isso aí é um mistério. Isso é muito difícil da gente apurar, né? Tem pesquisa qualitativa, a gente tem que ficar muito atento aos movimentos sociais. Agora, é o momento dos partidos apresentarem suas cartas. O PSD saiu na frente, tem 2 grandes reforços. Vamos ver, vai ser candidato a presidente? Não vai ser? Tem a questão da vice-presidência. Né? O Lula, até pela idade, mesmo que ele venha a ser eleito no ano que vem, dificilmente ele vai disputar uma reeleição. E o cargo de vice na chapa dele vai ser um cargo importante. Vai ser um candidato mais à esquerda, vai ser mais ao centro-direita, como Rodrigo Pacheco, que é o sonho de muitos petistas. Enfim, é hora de apresentar os jogadores. É nessa hora, e aí cabe ao eleitor, a arquibancada está atenta, todos nós aqui olhando para o desenrolar desse jogo. Elisa.
Onde estamos olhando também é para o horário, Fernando Molica. 8h45, não quero inimizade com ninguém, então preciso me despedir de você, Molica, para seguir o quadro com mais uma opinião. Obrigada, viu? Obrigado, bom dia para todo mundo. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.